Ok, estão me ouvindo? Perfeito, André, perfeito. Muito Aquela... boa tarde a todos aí. Tá chegando a apresentação, daqui a pouco é só liberar. Já soltei a gravação aqui e hoje, pessoal, aqui no nosso encontro semanal, né, dia 14 de julho, a gente conta com a participação, com a apresentação do André, e ele vai falar sobre a avaliação da duração da atividade muscular de ombros com lesão de manguito rotador, usando sensores inerciais e eletromiografia. Né, André? Então, acho que vai trazer um tema bastante interessante relacionado aqui à pesquisa que ele já está desenvolvendo, que ele já está coletando os dados, inclusive. Então, fiquem à vontade para discutir. Quem estiver participando aqui conosco pela primeira vez, não se acanhe em perguntar. Não é só você, tá, Fabi? Tem mais gente aqui que está participando pela primeira vez. Então, pode interromper a hora que precisar, quiser fazer pergunta. Só lembrar que quando o André estiver apresentando, ele não vai estar nos vendo. Então, realmente é só chamar, falar, pode fazer pergunta, que a gente faz uma discussão mais dinâmica, né? Eu acho que fica mais interessante assim para todo mundo. André, obrigado, querido, é contigo. Ok. Boa tarde a todos, tá? Conto com a colaboração de vocês, né? Nós hoje vamos aprender, vamos discutir e talvez a gente saia aqui com algumas respostas e muitas perguntas ainda a respeito do assunto, tá? Resolvi trazer para discussão um artigo publicado em 2014 no Physiological Measurement. Eu achei bem interessante porque ele faz uma avaliação da duração da atividade muscular em ombros que tem lesão de manguito rotador, usando dois instrumentos, são sensores inerciais e eletromiografia, tá? Meu nome é André Luiz Pinto, sou aluno do mestrado da pós-graduação da fisioterapia, da UFJF. Bom, primeira coisa, como introdução, a gente tem que lembrar que o ombro é uma articulação. Oi. André, só um minutinho. Aqui está aparecendo para a gente o seu PowerPoint, não a tela da apresentação. Acho que por isso que você tinha perguntado para mim e eu entendi errado, tá? Peraí. Tá o PowerPoint aberto. Só um minuto. Aí, na hora que você já passou para a introdução, o negócio não andou, eu falei assim, acho que agora eu entendi a pergunta que ele tinha me feito. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela toda. Vocês estão vendo o PowerPoint, né? Isso, o PowerPoint está aberto, não é a apresentação ainda. Uhum. Mas está no slide da introdução. Se você quiser deixar aí no PowerPoint e passar, também não atrapalha a gente, não, vai aprender normal. E agora, ele passou para a apresentação ou não? Ele está na introdução com o PowerPoint aberto ainda. Não é o modo apresentação. Tá. E agora? Para mim está no modo apresentação aqui. Não, para mim não. Você está no Safari? Que às vezes costuma descer no Safari. No Chrome. Tá no Chrome? Você colocou guia ou tela inteira? Ou janela? Eu coloquei janela. Essas três opções, né? Então, eu acho que você vai ter que colocar a tela inteira. Tela inteira. E aí, se você tiver com duas telas, você escolhe a tela onde tiver a apresentação. Se tiver com uma só, aí tá. Tem erro não. E agora? Beleza. Aí só oculta essa barrinha aí de baixo. Oculta isso, perfeito. Certinho? Obrigado. Tá. Beleza, obrigado. Bom, então eu vou falar para vocês sobre esse trabalho a respeito da avaliação da duração da atividade muscular em ombros que tem lesões do manguito rotador, usando sensores inerciais e eletroneurografia. Só como introdução, a gente tem que lembrar que o ombro é uma articulação interessante porque é uma das maiores articulações do corpo e que nós temos um desafio, né? Produzir uma grande amplitude de movimento, mantendo uma estabilidade. Várias outras articulações do corpo, elas fazem movimento em 1, 2 eixos. O ombro não, ele faz pelo menos em 3 eixos de movimento, né, nos quais nós
produzimos a rotação do braço, né, mas ao mesmo tempo ele apresenta estabilidade. Tá? Isso é um desafio dinâmico para o corpo humano, né? E isso ocorre somente graças à ação de músculos do ombro. Claro que nós temos o formato ósseo, os ligamentos, mas os músculos têm um papel fundamental. E dentro desses músculos aí, existe um papel interessante do manguito rotador. Tá? Então, esses músculos do ombro possibilitam o movimento do húmero em torno do tórax, em todas as direções, tá? E, ao mesmo tempo, mantém a estabilidade da articulação glenomerular. Nesse aspecto, nós temos uma figura aqui do manguito rotador, no qual nós estamos vendo aí o supraespinal, né? Os tendão do subescapular e infraespinal e redondo menor. Esses tendões abraçam a cabeça humeral e produzem forças de compressão durante os vários movimentos realizados pelo ombro, tanto movimentos de elevação anterior, abdução, extensão, rotação interna e externa, produzindo durante todos esses movimentos forças de compressão entre a cabeça humeral e a glenoide. Ou seja, durante a maior parte dos movimentos do ombro, a cabeça humeral se mantém centralizada em relação à glenoide, graças à ação dinâmica dos músculos e tendões do manguito rotador. Tá? Bom, porém, quando o manguito sofre com alguma inflamação ou lesão, ocorre uma alteração nessa função estabilizadora, né, com perda de força, principalmente, e muitas vezes também em casos crônicos com perda da mobilidade, capacidade de movimentação. Por outro lado, nós sabemos que pessoas que têm essas doenças ou rupturas e lesões do manguito rotador, elas passam por um processo de adaptação da atividade muscular. Né? Então, outros músculos passam a atuar de maneira diferente do normal, né, de um padrão fisiológico, né, a fim de tentar suprir essa incompetência do manguito rotador em cumprir a sua função, né, de manter estabilidade, né, força e mobilidade. Bom, dentro desse papel compensatório tem destaque o músculo deltoide versus os adutores, né, do ombro. O peitoral maior, né, o grande dorsal e o redondo menor. Tá? Estudos em laboratório mostraram, comparando aí ombros normais e patológicos, né, com teste de força isométrica e modelagem, mostraram esse papel compensatório. Quer dizer, não tendo o manguito rotador, existe uma compensação entre deltoides e adutores para tentar produzir a elevação do ombro sem fazer uma ascensão da cabeça humeral ou aumento do impacto subacromial. Né? Isso foi feito através de testes de força isométrica e modelagem em músculo esquelética em laboratório. O sinal de EMG, ele é interessante porque nós analisamos o tempo da ativação muscular, a amplitude dessa ativação e a frequência dessa ativação nas fibras musculares. Tá? Para interpretar a amplitude e a frequência do sinal de EMG na gravação dinâmica, existem alguns desafios, né? Porque quando você faz uma gravação de amplitude e frequência de EMG durante o movimento, né, o que acontece? Nós temos alterações contínuas da saída de força, o comprimento da fibra muscular é diferente no início e no final da amplitude do movimento, né, e mesmo o posicionamento dos eletrodos que ficam na pele, né, tem que ser considerado para que você tenha medidas de confiança. Tá? Em relação à cinemática, nesse trabalho, a medição ambulatorial da cinemática ela pode complementar os dados de eletromiografia. Tá? Nós avaliamos aí a atividade dos músculos do ombro. Ela está ligada ao movimento do braço, que pode mudar de um braço direito para o braço esquerdo e de um indivíduo para o outro indivíduo. Tá? Porém, até esse momento, até 2014, existiam poucos estudos da atividade muscular, incluindo vários músculos, múltiplos músculos, em atividades da vida real. A maioria dos estudos são estudos em laboratório, tá? com movimentos simulados e limitados. Tá? E nenhum estudo desse tipo, né, avaliando a função de um ombro com lesões do manguito, né, nas atividades do dia a dia, tá? E avaliando essa cinemática, nenhum estudo desse tipo em ombros dolorosos, até aquele momento. Então, o objetivo desse trabalho, qual que é? Avaliar a ativação muscular durante movimentos do ombro e as alterações induzidas pelas lesões do manguito, considerando dois aspectos, cinemática e eletromiografia, dois aspectos simultâneos. Essa avaliação foi focada no tempo de atividade muscular.
numa população de pacientes e comparando eles com os saudáveis. Foram feitas medidas laboratoriais e medidas em campo, né? Medidas na vida real, como ele chamou. As medidas laboratoriais foram feitas algumas tarefas, 7 tarefas, na verdade, determinadas para se avaliar o tempo de atividade muscular durante o movimento e avaliar se essas medidas, se esse tempo de atividade muscular se tinha repetitividade, né, dessas medidas de duração da ativação. Medidas da duração da atividade muscular em condições diárias foram tomadas também. E foi feita a comparação entre esses 2 grupos. Os participantes e os materiais. Foram 20 indivíduos, divididos em 2 grupos. Grupo controle, 10 pessoas. Grupo de pacientes, 10 pessoas. No grupo controle foram escolhidas 10 pessoas com idade média de 37 anos. Um índice de massa corporal de 22 quilos por metro quadrado, né? E dentro desse grupo, 6 homens e 4 mulheres. Nos pacientes, 10 pessoas com idade média de 51 anos. O IMC discretamente mais alto, 25 quilos, né? 5 homens e 5 mulheres, sendo que 5 desses pacientes com dor no ombro, né? 5 tinham o ombro doloroso, era o ombro dominante, era o membro dominante. E 5 desses aí, o ombro que tinha dor era o membro não dominante. Claro que esses indivíduos foram documentados, essa presença da lesão foi documentada através de um exame de imagem, no caso, por exemplo, a ressonância magnética nuclear. Claro que o trabalho foi submetido, a proposta foi submetida à aprovação no Comitê de Ética e os participantes assinaram um termo de consentimento livre esclarecido. Bom, nós vimos os participantes. E quais os métodos utilizados? Os materiais utilizados, equipamentos utilizados. Bom, para a cinemática foram utilizados 3 sensores inerciais portáteis. Tá? Cada um dos sensores tinha nele mesmo um acelerômetro e um giroscópio triaxial, que foram colocados no osso externo, no húmero direito e no húmero esquerdo. Portanto, foi avaliado o movimento do braço em relação ao tronco. Eletromiografia. 3 eletrodos de superfície colocados nos músculos trapézio superior, deltoide médio e bíceps braquial, nos lados direito e esquerdo, conforme preconizado já pelo CNIAM. O eletrodo de referência, no caso, foi colocado na parte medial da clavícula. Nós temos a figura mostrando aí a colocação, os equipamentos, né? Primeiramente, o sensor inercial, tá? Que foi colocado no braço, por exemplo, o sensor do externo não dá para ver nessa figura em perfil do indivíduo, tá? E os eletrodos portáteis também, que foram colocados no trapézio, deltoide e no bíceps braquial, que foram os músculos escolhidos para avaliação, tá? Quanto à coleta do sinal de EMG, os sinais foram coletados com uma taxa de amostragem de 1.600 Hz, foram amplificados e filtrados. Depois, em seguida, os sinais foram retificados e amostrados usando um esquema de média, ou seja, uma média de 8 amostras foi aplicado aos sinais de EMG já retificados para obter um sinal de 200 Hz. Os sinais sistemáticos e de EMG foram digitalizados, foram gravados numa taxa de amostragem de 200 Hz e registrados por 3 gravadores de dados que estavam carregados na cintura do indivíduo. Todos os participantes foram avaliados por 3 diferentes questionários clínicos. São questionários de avaliação de função do ombro ou do membro superior. O Score Constant, o DASH e o SST, Simple Shoulder Test. São questionários de avaliação. Oi. Só uma dúvida. Esses testes, eles se diferenciam, você conhece todos eles? Porque você está usando o DASH, né? Estou usando DASH. Mas eles, assim, você teria alguma ideia do quanto que cada um, o que cada um efetivamente discrimina? Tem muita diferença entre eles, você tem falado para a gente bastante a respeito do DASH, né? Mas em relação aos outros 2... Por exemplo, o Constant, no caso, o Constant, ele avalia a função do ombro, basicamente. O DASH, ele avalia a função do membro superior como um todo. Então, o DASH, ele dá uma avaliação mais global do que o Constant. No caso do nosso trabalho aqui, tá? Por que eu escolhi o DASH? Porque ele inclui função, interferência da função da mão e do cotovelo, por exemplo. O Constant já não considera cotovelo e mão. Tá?
E o SST é um questionário que ele é mais simples, de resposta mais simples para o paciente. Então, dos três, o DASH ele coleta mais a função global do membro superior. Tá? O DASH já tem validação em português, o Constant também tem validação em português. Respondido? Não, perfeito, obrigado. Obrigado, André. É que como eu não conhecia, por isso a minha dúvida, mas obrigado. Os testes de laboratório. Bom, então os indivíduos participantes foram submetidos a exames em laboratório. Qual o tipo de exame? Foram movimentos coordenados, tá? São 7 testes com movimentos em diferentes direções. Então a gente está vendo essa tabela aqui, eu não sei se o meu cursor está aparecendo, também não sei não. Bom, os testes 1 e 2, por exemplo, são testes nos quais nós estamos avaliando a abdução. Então, estou verificando a abdução lateral, tá? A abdução do braço em relação ao tronco, né? A diferença entre 1 e 2, a gente está vendo, cotovelo estendido e cotovelo flexionado. Tá? Nos testes 3 e 4, eu estou avaliando a elevação anterior, também chamada de flexão do ombro. Estou levando o braço para frente do tórax, né? Com o cotovelo estendido e com o cotovelo flexionado. E nos testes 5 e 6, eu estou avaliando a extensão, ou seja, eu estou levando o braço para a parte de trás, para o plano posterior do tórax, tá? Com o cotovelo estendido e com o cotovelo flexionado. No teste número 7, foi feita uma rotação externa do ombro com o cotovelo flexionado a 90 graus, tá? Esses testes, bom, cada teste foi feito 4 vezes, para verificar a repetitividade, né? O protocolo todo foi repetido 2 vezes, tá? Com 2 movimentos por teste cada vez, né? Os testes foram feitos em cada lado, numa velocidade confortável para pacientes e para os controles, tá? Bom, isso no laboratório. Depois que isso foi feito, que essas medidas foram feitas durante os testes no laboratório, os indivíduos controle e pacientes foram liberados para casa, né, e carregaram seus equipamentos de EMG e cinemática portátil e foram orientados para usar durante um dia. Mais ou menos aí eles estimam em torno de 7 horas de uso contínuo aí, tá? Em casa ou então em quaisquer outros lugares, trabalho, por exemplo, desempenhando função normal, sem qualquer instrução de limitação, de maneira de usar o equipamento, tá? Foi deixada a liberdade para os participantes. Bom, análise dos dados. Os sensores inerciais, eles detectaram o movimento do braço por um algoritmo validado, tá? O movimento do húmero foi identificado quanto a velocidade angular do húmero, quando essa velocidade angular era maior do que um limite específico e maior também do que a velocidade angular do tórax. Ou seja, é o húmero que está se deslocando muito mais do que o tórax. Então, nesse caso, foi detectado automaticamente, o algoritmo detectou um movimento do húmero em relação ao tórax. Tá? André, vê se o meu entendimento está correto, então. Ele indica qual movimento está acontecendo, mas não quantifica esse movimento. É isso? Na verdade, ele não interessava para ele, por exemplo, os graus, mas interessava a duração. Então, o algoritmo ele dava um start, ó, a partir do momento, minuto, segundo, número tal, né, o braço está se movendo em direção ao tórax. Eu não sei se é flexão anterior, se é abdução, né, por exemplo. E a partir daquele momento ele começou a marcar um movimento. Tá? Perfeito. Então ele mediu o tempo de movimento, ele não mediu Claro que o tempo tem relação com a velocidade também, mas não é uma relação direta, assim, entendeu? Não, entendi. O objetivo não era você delimitar a velocidade angular com base no tanto que ele deslocou, quantos graus ele deslocou, mas sim no tempo de execução de uma determinada tarefa. Exatamente. Cada tarefa durou X segundos. Isso. Porque o objetivo é saber o seguinte, isso dá a seguinte informação prática para nós. Será que aquele cara que tem a lesão do manguito, ele está usando pouco o braço? Ou em relação ao lado contralateral? Ou será que ele está usando muito? E será que durante o uso do braço, será que ele faz o movimento mais lentamente do que do outro lado ou menos lentamente? Porque se ele faz um movimento de abdução, por exemplo, mas com mais lentidão, né, em relação ao outro lado, isso tem algum motivo. Então, na verdade, o que foi pesquisado foi isso, como a gente vai ver depois.
Não, perfeito. Era só para tentar entender o desfecho mesmo que foi coletado. Não, maravilha. Eu acho que o Rafael quer fazer uma pergunta aqui também. Ok. Não, e o interessante é que dos 10 pacientes, 5 têm dor dominante e 5 no não dominante, né? Então, assim, vai dar Tô curioso, André. É interessante. Eu não sei como é que ele fez. Ele não falou como é que foi feita essa seleção, né, de indivíduos, mas a gente começa a pensar assim, pô, como é que o cara vai achar seis indivíduos sinistros, né, com lesão do manguito daquele lado, né? Assim, aleatório não foi. eu acho que aleatório não foi. Eu também acho que aleatório não foi. Pela vivência que a gente tem, já dá para saber isso, né? Mas tudo bem. Bom, vamos lá. Então, a partir do momento que o movimento foi identificado, né, o que foi medido foi a duração desse movimento em segundos. Tá? Esse T-MOV aí, tá? A duração do movimento. Bom, em relação à ativação muscular, ou seja, eletromiografia. Tá? Primeiro, o envelope de cada sinal foi calculado, aplicou um filtro, né, passa abaixo digital, tá, aos sinais retificados. O período de atividade em cada músculo foi definido de acordo com o nível mínimo de atividade e uma duração mínima, 20 milissegundos. Para cada músculo, qual que é o limite do nível de atividade que foi escolhido? Seguinte, você vai medir qual é a atividade da linha de base do indivíduo em repouso para aquele músculo, tá? É um valor tal. Aí você vai pegar essa média aí da atividade eletromiográfica em repouso, mais 3 vezes o desvio padrão. Esse valor que você obtém vai ser o limite, né, inferior, que vai definir, ó, abaixo disso o músculo está sendo ativado, acima disso o músculo está sendo ativado, tá? Não sei se eu me fiz entender, pelo menos eu acho que eu entendi dessa maneira, tá? O André, é isso mesmo. Não sei se o pessoal entende, isso é muito comum às vezes nos estudos com MG, né, Marquinhos? Eu acho que tem até um outro estudo do De Luca que ele propõe até o uso de 2 desvios padrões, então 3 desvios padrões está uma medida até bem conservadora, bem boa aí para poder determinar esse limite. É como se fosse um limiar de ativação. Se o sinal de MG passou esse 3 vezes o desvio padrão, então significa que o músculo está sendo ativado. Se ele caiu para um valor inferior a esse limiar de 3 vezes o desvio padrão, significa que entrou em repouso. Então, é isso que ele utilizou. Isso mesmo, André, é perfeito. E a partir do momento que foi detectado que o músculo foi ativado, o que foi coletado foram dados de MG em relação à duração dessa ativação muscular. Então, para cada músculo, a duração em segundos dessa ativação muscular foi coletada. É um outro dado importante aí. Tá? O interessante, assim, apesar de ele não estar preocupado com amplitude, como você falou, duração. Isso. Aí o interessante é que a escolha desse limiar de ativação interfere diretamente no desfecho dele, porque se ele pega um limiar que é menor, possivelmente essa duração vai ser um pouquinho maior, talvez, alguma coisa nesse sentido, que você vai entrar nesse limiar mais cedo, nem que seja alguns milissegundos. Mas, enfim, eu acho que de 2 a 3 desvios padrões é algo bem usual. Bom, a partir daí, com base nesses dois tempos, né, duração do movimento e duração da ativação muscular, foi criado um terceiro parâmetro, que é esse que a gente está vendo agora aí. É o tempo relativo de ativação muscular, conforme a fórmula estou colocando. Então, esse tempo é calculado. É uma relação entre o tempo, a duração da ativação muscular, dividido pelo tempo do movimento, tá? Vezes 100. Então, o percentual, né, dessa proporção aí. Tempo de ativação muscular sobre tempo de duração do movimento, tá? Determinado pela cinemática, tá certo? Bom, esse parâmetro foi proposto para relatar o quê? Uma perturbação na ativação muscular durante o movimento. Então, esse parâmetro, ele é capaz de determinar dificuldades na ativação da musculatura. Por quê? Porque se eu tiver uma dificuldade na ativação, né, a duração, né, vai diminuir, tá? Ou dificuldades na contração, né, a duração vai aumentar, tá? Análise dos dados dos testes laboratoriais. Para cada teste feito, para cada um daqueles movimentos, né, foi registrado com uma média de 4 repetições para cada teste, né, e as durações
totais foram a soma de todos os testes, tá? Sendo que o tempo de movimento foi em segundos e o tempo de ativação muscular também em segundos. Bom, foram verificadas as diferenças entre os dois lados para cada participante. Para os indivíduos de controle, quer dizer, lado dominante e lado normal, e para os pacientes, né, lado com dor e lado sem dor, né? Essas diferenças foram testadas no teste soma de classificação de Wilcoxon, tá? E foi também usado esse teste para comparar o lado saudável de pacientes, né, e o lado de controles aí, tá? Foi adotado um valor de significância de 0,05, 5%. A relação entre parâmetros de EMG e cinemática e os scores clínicos foi avaliada de acordo com o coeficiente de correlação de Spearman. Então, para verificar se aqueles tempos de ativação muscular, né, ou então o tempo relativo de ativação muscular, se tem uma correlação com o score pior ou melhor para aquele indivíduo, tá? Como o score clínico fornece um valor por sujeito, foram considerados os parâmetros de duração dos lados dolorosos para os pacientes e a média entre os lados dominante e não dominante para os controles saudáveis, tá? Então, como no teste clínico ele avalia, por exemplo, se o indivíduo tem ou não um déficit funcional, né, para o paciente foi fácil. Você pegou os dados de EMG e de cinemática e do indivíduo com dor, do paciente com dor, e comparou, verificou se tem correlação desses dados com o score clínico, quer seja Constant, ou DASH, ou então SST. Já nos indivíduos saudáveis, a gente fez uma média entre o lado dominante e não dominante para comparar se existia alguma relação entre esses dados, né, de tempo relativo de ativação muscular com o score daquele indivíduo saudável, tá? O coeficiente de correlação intraclasse foi calculado entre as 4 repetições de cada movimento. Acima de 0,8 foi considerado uma boa repetitividade, de 0,6 a 0,8 razoável e abaixo de 0,6 uma repetitividade pobre. Bom, isso aí nós vimos essa análise toda para os indivíduos durante os testes laboratoriais. Só lembrando aí, nesses 7 testes aí. Depois que nós fizemos esses 7 testes, os indivíduos foram soltos para casa, por exemplo, para o trabalho, né? E aí foi feita uma análise também da atividade diária. Nesse caso, o tempo de movimento, os tempos de ativação muscular e o tempo relativo de ativação muscular foi extraído dos sinais de monitoramento diário, tá? Aí, a duração total dos movimentos e ativações foi a soma de todos os movimentos feitos por aquele músculo no decorrer do dia, tá? E foi expressa na forma de uma porcentagem do tempo total de registro. Então, vamos supor, o cara ficou um dia inteiro, mas o tempo total de registro foi, sei lá, de 6 horas. Né? E dessas 6 horas, ele movimentou, vou chutar aqui, tá? Movimentou o bíceps aí, não sei, 5 horas. Então, a duração total para o bíceps, por exemplo, é aquele valor aí, referente a 5 horas. Tá? O tempo relativo da ativação muscular foi resumido pela média de todos os movimentos detectados. As diferenças entre os dois lados dos indivíduos saudáveis e entre os controles e os pacientes foram testados pelo método de Wilcoxon. Tá? Relação entre parâmetros de monitoramento diário, cinemática, EMG e scores clínico também foi feita a correlação de Spearman na análise estatística. Bom, e quais os resultados que foram encontrados? Né? Bom, em relação aos scores, tá? Temos aqui controle e pacientes, quer dizer, os controles seriam os indivíduos supostamente saudáveis, né? Esses indivíduos aí, eles tinham uma média de 91 pontos no score constant, né? O DASH, uma média de 0,3. O DASH é medição de incapacidade, quer dizer, eles praticamente não tinham incapacidade, né? É porque quanto maior a pontuação no DASH, pior, né, para o indivíduo. Tá? Quanto menor a pontuação no DASH, melhor para o indivíduo. Tá? E no SST, uma média de 12 pontos. Então, a gente está vendo, pelo que a gente está vendo aqui, então, né, tem muito ponto no constant, é bom, ter pouco percentual afetado no DASH ou
é bom, e ter pontuação boa no SST também significa que o ombro tem uma função boa. Por outro lado, os pacientes, eles tinham um score constant mais baixo, né? O DASH, um índice de incapacidade do ombro maior, né? Mais incapacidade, e o SST, né, é com menor pontuação, como já era de se esperar mesmo, tá? Bom, nessa tabela, nós temos a duração do movimento em segundos, tá? O tempo de ativação muscular em segundos e o tempo relativo médio de ativação muscular em percentual. Durante todo o conjunto de testes para cada músculo, né, dos controles, lado dominante e não dominante, e dos pacientes, né, o lado saudável e o outro lado dolorido, tá? E o coeficiente de correlação correspondente com os 3 scores clínicos, tá? Na última coluna, a gente tem o coeficiente de correlação intraclasse obtido para as 4 classes, para 4 repetições, perdão, de cada movimento. E o que a gente começa a observar nessa tabela aí? Em relação à duração do movimento, já de cara a gente verifica o seguinte, olha só. Paciente com lesão do manguito rotador com ombro doloroso. Eles apresentam a duração do movimento, dos movimentos durante o conjunto de testes aí, tá? Maior, né? Se comparados principalmente aos controles, tá? Principalmente aos controles. Um pouco maior se comparado ao lado contralateral. Por outro lado, veja bem, por que o indivíduo, que é um paciente, tem um tempo de duração do movimento, a gente está vendo aqui 68,7, ele é mais alto do que os indivíduos supostamente normais. Mas esse indivíduo aqui, ele tem um tempo aumentado, né, no membro que não tem doença. Qual é a explicação para isso? Isso vai ser discutido depois. Uma das explicações seria a questão da idade dos pacientes. Os pacientes escolhidos têm uma idade média de 51 anos, tá? E os pacientes do grupo controle têm uma idade média de 41 anos. Então, é possível que exista uma interferência da idade aí, né, na realização do tempo necessário para a realização desses movimentos aí. Tá? Isso é uma coisa que é discutida mais à frente também. Tá? Em relação aos scores, o que a gente verifica é que, de maneira geral, existe uma certa correlação, né, entre os dados, né, referente ao tempo de duração do movimento dos indivíduos, dos pacientes, né, e os scores desses indivíduos que são ruins de maneira geral. Então, existe uma correlação. Quanto maior o tempo, pior o score desses indivíduos aí, tá? Quando nós analisamos o tempo de ativação muscular em segundos, o que chama bastante atenção é a atividade muscular do trapézio superior. Por quê? Porque nos indivíduos que têm lesão do manguito rotador, esse tempo é significativamente elevado, tá? Se for comparado aos controles, por exemplo, tá? E tem uma forte correlação com todos os 3 índices de comparação, de avaliação clínica, tá? Então, esse parâmetro aqui, tempo de ativação muscular para o músculo trapézio, tem uma forte correlação, então, né? Tempo mais elevado significa que a função do ombro está deteriorada nesse indivíduo aí, tá? Bom, quando nós fazemos o tempo relativo médio de ativação muscular, quer dizer, essa correlação do tempo de ativação muscular com a duração do movimento, nós também verificamos esse comportamento no trapézio superior. Tá aqui, ó. Tá? No indivíduo que tem lesão do manguito rotador, atividade do trapézio superior, esse tempo relativo médio de ativação muscular para o trapézio, ele é muito mais elevado do que
se comparado, né, ao controle, por exemplo, tá? Tem uma alta significância, tá? E novamente, correlação alta com os questionários de avaliação clínica também, tá? Ô, André, só te interromper um minutinho, volta naquela tabela lá. Uma coisa que é interessante nesses dados que você mostrou aí, que no grupo de pacientes, olhando o lado dolorido e o lado contralateral, nenhum deles indicou diferença estatisticamente significante. Então, assim, tudo bem, a idade pode ser uma coisa que eles tiveram como suposição para justificar isso, mas parece que tem alguma coisa a mais aí nessa questão do próprio padrão motor, né? Não sei se isso é óbvio que lá na frente você vai falar se eles discutiram mais alguma coisa, mas não haver diferença em tantos parâmetros, né? De lado contralateral para lado dolorido, é interessante a gente pensar nisso sobre um ponto de vista, talvez, de controle central. Não sei, isso é uma coisa para poder pensar. Não sei se vocês vão discutir isso para frente, mas em nenhum, cara. Eu tô vendo nenhum mesmo. De fato. Agora, chama atenção nas tarefas feitas, realmente é a atividade do trapézio superior. Isso aí realmente mostrou muita diferença, né? Não, sim, eu digo assim, a diferença com os controles é nítida. Mas pela estatística, ele está colocando aqui na tabelinha que ele ia marcar com acento circunflexo, caso houvesse diferença significante com o lado contralateral. E ele não apontou em nenhum, né? Ele colocou aí só esse asterisco aí, que é para indicar que tem a diferença com o controle. Então, com o controle, essa diferença realmente se for medir tamanho de efeito aí, vai ver que isso é realmente impressionante. O que está me chamando a atenção é, dentro do próprio sujeito, o contralateral dele ser parecido com o que está ruim. Entende? Pelo menos também, estatisticamente falando. Sim. Não sei se ele vai abordar isso para frente e tal, mas isso chamou atenção aqui para depois a gente. Eu já estou pensando nos insights para análise dos seus negócios lá, porque eu estou achando tá bem interessante mesmo. Tá bom, obrigado, querido. É isso aí, só para chamar essa atenção aí para a gente não passar batido. Ok. Bom, vamos ver um outro aspecto agora, tá? Nessa figura aqui a gente está vendo o tempo. Ele avaliou o tempo relativo de ativação muscular, quer dizer, aquela relação entre ativação muscular e o tempo de movimento, tá? Para cada teste em laboratório, tá? Para o trapézio, então na letra A aqui no primeiro, não sei se vocês estão vendo o cursor, não sei se estão vendo não, tá? No primeiro aqui, trapézio, o segundo é deltoide e o terceiro é bíceps, tá? Eu ia colocar aqui, mas eu já tive que colocar aqui embaixo as tarefas para a gente poder lembrar, tá? Eu coloquei aqui embaixo as tarefas só para poder ilustrar melhor, tá? Então, nesse caso aqui, nós avaliamos o tempo relativo de ativação muscular para cada teste, para esses 3 tipos de músculos aí, tá? Para o lado dominante, tá? Em mais escuro, o não dominante, né? O lado saudável dos pacientes, agora no caso, né, e o lado doloroso, tá? Então, veja bem, as barras mais escuras, o preto e o cinza escuro, seriam referentes à atividade dos controles, tá? E as barras cinza, claro e branco seria a atividade, tempo relativo de ativação muscular dos pacientes, dos indivíduos que têm dor, tá? Não sei se está dando para entender, tá? Bom, o nível de significância para a diferença dos controles é indicado por um asterisco aí, menor que 0,05, a diferença do contralateral, né, menor que 0,05, tá? Bom, em relação a esses dados aí, quais são os comentários que a gente vai fazer aqui? Vou mostrar aqui, daqui a pouco eu volto, tá? Primeira coisa, o resultado por teste mostra que o tempo de movimentação para ambos os lados dos pacientes foram maiores do que para os controles durante os testes 1 a 4, ou seja, abdução e flexão, tá? Os resultados para tempo de ativação muscular por teste foram comparáveis àqueles para os de tempo relativo de ativação muscular, que são ilustrados na figura 2. Deixa eu só voltar aqui no negócio. O tempo relativo de ativação muscular do lado doloroso foi maior do que dos controles para o trapézio nos testes 1, 3 e 7. Vamos voltar aqui. Ó.
Chama atenção, por exemplo, o tempo relativo de ativação muscular, né, para o músculo trapézio. Teve diferença aqui, ó, nesse exercício, na abdução, tempo relativo da atividade do trapézio foi diferente da abdução. No deltoide, praticamente não mudou muito, tá? No bíceps, não mostrou tanta ativação. Na verdade, eu tive até menos ativação no bíceps, se eu for comparar o indivíduo, o lado com dor do indivíduo, com o lado sem dor, ou o lado com dor do indivíduo com o lado com os indivíduos de controle, tá? Então, o que a gente verifica em relação ao momento no qual é feita as abduções, a gente verifica que nós verificamos que existe uma ativação maior do músculo trapézio. Tanto quando a gente faz esse movimento de abdução com o cotovelo em extensão, também quando nós fazemos esse movimento de abdução com o cotovelo em flexão, tá? Essa ativação maior do trapézio também é vista durante o movimento de flexão, de elevação anterior do braço, né? Ela é bem mais significativa nos membros que estão com lesão do manguito rotador. É o que a gente verifica, ó, tá aqui, ó. Ativação maior do trapézio. Se comparado com o membro contralateral, na flexão ou elevação anterior, com o cotovelo estendido ou flexionado, tá? E também se eu comparo a ativação do trapézio em relação aos indivíduos saudáveis, né, a gente verifica uma certa diferença também, tá? O André, deixa eu só passar aqui, esse gráfico ele é meio complexo, que tem bastante informação, né? Então, assim, eu acho que o ponto importante, talvez seja a gente indicar para o pessoal, que o asterisco, ele vai sempre mostrar diferenças em relação ao controle. E o circunflexo vai mostrar a diferença dentro do próprio sujeito. Outro lado. Né? Então, nesse caso aí, a coluna A, que é o trapézio superior, ele tem o lado doloroso, isso, estatisticamente diferente para os controles. Então, isso é legal. E não mostra diferença estatística dentro do sujeito, do trapézio. Então, nessa atividade aí, beleza. Agora, é legal que lá no 4, ele já apresenta dentro do sujeito diferença, mas não com relação ao controle. Então, assim, talvez a gente tenha que entender um pouco melhor algumas características, talvez até da própria amostra, que tem um N menor, então algumas coisas possam influenciar um pouco nesse resultado para a gente poder observar. Mas interessante que você chamou a atenção daquilo que a gente realmente vê, do excesso de ativação do trapézio, e na letra C, no primeiro movimento, que é o bíceps, né? Então, já mostrando para a gente esse comprometimento dentro do sujeito, que é marcado aí no circunflexo. Então, às vezes, o pessoal, só para ficar mais atento aí na figurinha, tentem se basear assim, procura ver qual que é o símbolo da significância. Se o símbolo da significância for asterisco, ele está comparando com o controle. Se for o circunflexo, é dentro do próprio sujeito. E aí já fica mais fácil para entender a figura um pouco melhor. Ao passo que o deltoide médio ali não apareceu muito, né? Apareceu só no primeiro teste, como diferente. Em relação ao controle só. Isso aí, show. Entendi. Bom, desculpa te interromper, mas é só porque às vezes esses símbolos, não sei se o pessoal está conseguindo pegar, porque é muita informação. Ele vai acompanhando isso direitinho. E a galera fica meio tímida, né? Então a gente dá uma segurada para poder esclarecer o pessoal. Bom, então aqui chamou muita atenção a atividade do trapézio. Ela mostrou diferenças importantes, né, entre os indivíduos com lesões e os controles, né, durante vários movimentos aí, tá? Abdução com o cotovelo estendido, a flexão com o cotovelo estendido também, tá? E mesmo até durante as rotações externas, né, do braço, tá? Para o deltoide foi significativamente maior do que no lado contralateral durante o teste 1, abdução apenas, tá? Só voltando aqui, ó. Deltoide. Só deu diferença entre
o membro do paciente afetado, né? Em relação aos controles só, tá? Para o bíceps foi menor do que nos controles para o primeiro teste, quer dizer, a abdução, e menor do que o lado contralateral para os testes 5 e 6. Possivelmente que o bíceps tem um papel também como adutor secundário, a gente vai discutir isso aí depois, tá? Por isso tem uma diferença entre o lado do paciente, o lado doente e o lado saudável dentro do paciente, tá? Nessa terceira tabela, o que a gente tem? A duração do movimento, né? Primeira coisa, essa terceira tabela não está analisando mais os testes feitos em laboratório, assim como as duas anteriores. Agora aqui a gente está analisando o monitoramento das condições diárias, quer dizer, não são testes laboratórios, é um monitoramento ao longo do dia, tá? Então foi verificado, por exemplo, ao longo do dia, qual é o percentual de tempo no qual ocorreu o movimento, né? Ao longo do dia, qual é o percentual em segundos no qual ocorreu uma ativação muscular, né? Ao longo do dia, qual foi essa relação entre ativação muscular e o tempo, tá? Foram analisados em relação aos controles lado dominante e não dominante, em relação aos pacientes lado saudável e lado doloroso. A primeira coisa que a gente começa a perceber aqui, tá, é que houve um nível de significância importante em relação ao lado contralateral, tá, quando nós avaliamos aqui o tempo de movimento, duração do movimento durante o dia, tá? Então, o que acontece, o que a gente percebe aqui é o seguinte: em relação ao paciente, qual a conclusão que chega aqui nesses dois dados? A conclusão que chega aqui é a seguinte: o paciente está usando, no decorrer do dia, mais um membro não doloroso ou saudável para fazer as suas atividades do que o membro doloroso. Essa é a conclusão que chega quando nós analisamos somente esse parâmetro aqui, duração de movimento. Tá? O que a gente percebe é que a duração do movimento do membro doloroso é menor do que do membro saudável. Isso é uma observação que já reflete um aspecto clínico que a gente já verifica nos pacientes. Eles falam isso com a gente: doutor, estou usando menos o meu membro afetado. Né? E não difere do controle. Perfeito. Exatamente. Tá? Bom, quando nós analisamos o tempo de ativação muscular do trapézio, o que a gente verifica é o seguinte: existe um nível de significância importante quando nós comparamos o membro afetado do paciente contra os controles, tá? Então, ao longo do dia, no ombro doloroso daquele paciente, ele ativa muito mais o trapézio do que os indivíduos normais, tá? E mesmo ele usa muito mais esse trapézio também, né, embora não tenha sido muito significante, estatisticamente significante, ele usa mais até do que o outro lado, embora ele não tenha colocado isso aqui, não tenha achado significância aqui, tá? Isso explica, por exemplo, por que o indivíduo que tem uma lesão do banquete rotador muitas vezes refere para a gente que tem dor no trapézio. Por quê? Porque ele usa muito esse trapézio sem querer. E no final do dia, o músculo começa a apresentar sintomas, dor, né, pontos de gatilho, por exemplo. Tá? São 10% a mais de ativação, né? Mesmo não teve diferença estatisticamente significante porque o N é pequeno. Se o N subisse um pouquinho mais aí, isso ia aparecer. São 10% de diferença, né? Então, 27 contra 37 dá para considerar alguma coisa assim. Isso tinha uma relação direta também com scores de classificação do paciente, ou seja, quanto pior o score clínico do paciente, tá? Significa que ele está ativando mais o trapézio no dia a dia, nas atividades do dia a dia. Bom, quando nós analisamos essa relação, né, qual é o percentual de ativação muscular em relação ao tempo, tá? E nesse caso foi calculado dessa maneira, né? Eu dividi aqui, por exemplo, 49, né, 49%
o trapézio, por exemplo, 49% dividido por 26,9, 49, desculpa, 26,9 dividido por 17,8 vezes 100. Né? Então, 26,9 corresponde a 49%, né, da ativação daquele músculo em relação ao tempo no decorrer do dia daquele indivíduo. Bom, a razão da ativação, né? A razão isso, do razão da EEG ativação. com o tempo de movimentação. Perfeito. E aí a gente verifica o seguinte, em relação ao só um pouquinho, em relação ao bíceps, deixa eu chamar a atenção para o detalhe aqui. Em relação ao bíceps, tá? Olha só, o lado doloroso dos pacientes apresentou uma ativação menor do bíceps do que o lado saudável dos pacientes, tá? Por que isso? Qual seria uma explicação? Bom, se o indivíduo já tem uma lesão do manguito, se ele for utilizar o bíceps ali, né, se ele ativar muito o bíceps, usar muito o bíceps, né, fizer muita força no bíceps, por exemplo, tá, significa que ele vai ter mais dor. Então ele evita de usar o bíceps. Né? Então o indivíduo tem uma lesão do manguito, mas ele está evitando nas atividades do dia a dia em utilizar o bíceps ali. Tá? E isso quando eu comparo, novamente, dentro da mesma população de pacientes, o lado com dor e o lado sem dor. Tá? Quando nós analisamos essa relação, então, para o trapézio, tá? O tempo relativo médio de ativação muscular, quer dizer, essa relação, essa razão entre ativação muscular e duração do movimento. Tá? A gente verifica novamente que para os pacientes, naqueles membros com dor, com lesões do manguito rotador, significa o quê? Uma alta ativação, alto índice de ativação do trapézio. Ele está usando o trapézio muito no seu dia a dia. Tá? Novamente correlacionado com scores DASH, SST e Constant, mostrando piora clínica do paciente. Então, quanto pior o estado do paciente, clinicamente falando, né, maior vai ser essa razão de ativação do trapézio aí, nas funções, nas tarefas do dia a dia. Tá? O deltoide médio, ele mostra, se comparado lado lesionado do paciente contra os controles. Né? Esse indivíduo está usando menos o deltoide. Mas por que ele está usando menos o deltoide? Porque se ele usar mais o deltoide, ele já tem uma lesão de manguito, o deltoide vai inicialmente produzir uma força de ascensão da cabeça humeral que vai comprimir o tendão já lesionado contra o acromio e gera mais dor. Então esse indivíduo vai ativar menos o deltoide. Então o indivíduo que tem dor ativa menos o deltoide do que aqueles indivíduos que não têm dor nas funções do dia a dia. Em relação ao bíceps, existe uma ativação menor do bíceps, uma razão, né, de ativação menor do bíceps quando a gente compara o lado com lesão versus o lado sem lesão dentro do grupo de pacientes e quando nós comparamos também esses lados lesionados contra os controles. Ou seja, traduzindo, o bíceps é menos utilizado. Nesses indivíduos aí, ele é menos utilizado em termos de ativação, tá? Nesses indivíduos. Por quê? Porque isso gera dor também para o paciente, tá? E existe uma correlação aí desse achado do bíceps com alguns índices de avaliação clínica do paciente. Não com todos, mas com alguns índices de avaliação clínica do paciente. Tá? Bom, então nós vimos aqui para o tempo de ativação, de ativação muscular, a duração de ativação do trapézio para o lado doloroso foi mais longo, né, do que para os controles. Deltoide e bíceps foram menos ativados. Essa diferença significativa foi observada entre os dois lados de pacientes para os bíceps. Essa razão de ativação, né, muscular e movimento permitiu observar diferenças significativas entre os lados dolorosos dos pacientes,
né, e controles para os 3 músculos e também entre o lado dos pacientes, entre os 2 lados dos pacientes, quer dizer, o lado com dor do paciente para o bíceps braquial, tá? Correlação desse índice aí com questionários, por exemplo, foi elevada, tá? E principalmente quando a gente faz a avaliação desse tempo relativo de ativação muscular, comparando o trapézio com os scores de avaliação clínica do ombro. Bom, vou tentar discutir isso aqui, tá? A duração da atividade muscular foi avaliada dependia de 2 parâmetros aí, tá? O tempo de ativação muscular e essa relação entre ativação relativa, né, a relação entre a ativação muscular e o tempo de movimento, tá? Foi feita uma avaliação da contribuição muscular no decorrer do tempo durante movimentos nos 3 planos de movimentos, né, nos controles e nos pacientes, em 2 condições. No laboratório, com 7 testes, na verdade foram principalmente 6 testes, né, o 7º teste não foi tão analisado na prática aí não, tá? E também em condições da vida real. Essas medidas em laboratório, né, o tempo de atividade muscular, esse tempo relativo de atividade muscular, se mostraram confiáveis, tá? No laboratório, o tempo de movimento foi maior no lado com dor, quando nós comparamos pacientes versus controles. O que significa isso? Se o tempo de movimento foi maior, significa que a velocidade do movimento foi menor. Então, o paciente que apresentava dor, obviamente, para executar aquela determinada tarefa, ele fazia numa velocidade menor para ter menos dor, se comparado com o controle. Por isso que o tempo de movimento, né, sempre foi maior no lado com dor nos pacientes quando eu comparava eles com os controles. As lesões do manguito rotador levam a dor, com diminuição da velocidade de deslocamento do membro, como já foi citado aí por Duque, né? O tempo de movimento, ele foi maior no lado sem dor, né, nos pacientes, do que nos controles. Aí foi questionado, idade? Será que é idade? Ele questionou a idade. E o professor Diogo levantou a outra questão, né? Como é que é o controle cerebral disso? Será que tem alguma via diferente, alguma via alternativa nos indivíduos mais velhos em relação a esses indivíduos mais novos? Né? Será que existe essa diferença? Né? Nesse trabalho em questão, foi levantado em relação à idade. Tá? Bom, então por que foram colocados os indivíduos com 10 anos mais jovens como controles aí? Né? Porque se a gente pegasse indivíduos assintomáticos da faixa de 50 anos, por exemplo, nós poderíamos pegar indivíduos com lesão do manguito rotador, porém não diagnosticados porque não tinham dor. Né? Nesse caso, no futuro, se a gente for pegar pacientes com essa faixa etária, seria interessante fazer uma avaliação por exames de imagem dentro da população controle para me certificar se realmente eles não têm lesões do manguito rotador. Tá? Bom, em relação à atividade muscular nos testes em laboratório, tempo de atividade muscular e o tempo relativo da atividade muscular. Analisando o trapézio mostrou uma ativação mais prolongada no lado doloroso dos pacientes. Por quê? Por que essa ativação foi mais prolongada no lado doloroso? Porque o trapézio tem um importante papel na rotação escapular, escápulo-torácica, durante a elevação, para tentar compensar a incompetência do manguito rotador, que não vai estar sendo usado, e o deltoide também, que não vai poder ser tão usado porque gera dor para o paciente. Tá? Oi, dá para me ouvir? Eu estava tentando falar, mas não estava saindo o som. É que eu não entendi uma parte que você estava falando de que talvez fosse a questão da idade, eu acho que na idade anterior. Antes, é isso aí. Você falou que era a questão da idade na parte do laboratório ter dado diferença. Só que eu não entendi por que então deu diferença no
nas atividades de vida diária, se fosse a questão da idade, também não deveria não ter dado diferença? Ah, sim. Não, a gente vai discutir as atividades da vida diária, deixa eu ver. Aqui, ó. Eu só achei estranho que um deu... Na vida diária não deu muita, realmente. Só em laboratório. Agora, interessante. O que acontece é o seguinte. No laboratório, o indivíduo tem que executar uma certa tarefa. Por exemplo, abdução do braço. Tá? Ele vai ter que fazer essa tarefa de qualquer maneira. Vai ter que sair vai ter que tirar o braço direito dele de 0 graus de abdução para 90 graus de abdução, por exemplo. Tá? E aí, se ele tem dor ou se ele não tem dor, se ele tem lesão ou não, né, se é um paciente ou se é um grupo controle, ele vai ter que fazer essa tarefa. Ele pode fazer mais rapidamente ou mais lentamente. Tá? O que ele verificou, o que ele achou interessante foi o seguinte: esse tempo foi elevado no lado sem dor nos pacientes, né, quando comparados ao controle. Tá? Teoricamente, né, se as populações fossem absolutamente homogêneas, tá, o lado sem dor dos pacientes deveria ter o mesmo tempo de elevação do que o lado controle, do que o mesmo movimento no lado controle. Entendeu? Só que ele verificou que nos pacientes esse tempo necessário para fazer essa tarefa, por exemplo, de abdução, né, foi maior na população de pacientes, mesmo na ausência de lesão. Isso não deveria ter ocorrido. Né? Por que isso aconteceu? Foi levantado a questão da idade dos pacientes. Né? Os controles eram indivíduos que tinham uma média de 10 anos mais novos. Portanto, esses indivíduos eles faziam essa tarefa mais rapidamente. Então, o tempo de movimento era menor nos indivíduos mais novos. Foi verificado. Ou seja, durante a tarefa de laboratório, foi verificado que o tempo necessário para fazer aquela tarefa foi menor nos indivíduos de controle do que nos pacientes daqueles lados não lesionados. E aí a única justificativa que ele achou nesse momento foi em relação à idade. Seriam indivíduos mais jovens, né, com mecanismos melhores de elevação do braço. Não sei se eu me fiz entender. Oi. Vai lá, Marquinhos. Não, vai, Elô. Vai, Diego. Você também ia falar, pode falar. Completa aí. Não, é só que eu tinha entendido que ele estava explicando que era por conta da idade, por não ter achado diferença estatística significante, né? Entre o lado controle com o lado sem dor. Isso, o lado com dor e o lado sem dor. Só que aí agora você está falando que então eles falaram isso sobre a questão do tempo do movimento, então. Exatamente. Porque, na verdade, a gente verifica que as populações não são estritamente homogêneas. Elas têm diferença de idade. Né? E, infelizmente, parece que essa diferença de idade trouxe esse reflexo aí. Tá? Ou seja... Desculpa, André. Eu acho interessante quando você coloca, não sei se você tirou isso do artigo, se é uma inferência sua, mas quando você compara a atividade laboratorial com a atividade de vida diária. Então, realmente, aí você tem um fator de confusão que, realmente, se você usa o extremo de movimento no laboratório, no dia a dia, pode ser que aqueles pacientes não tenham usado. Então, acho que faz sentido isso que você colocou bastante, inclusive. Não, ele fala isso. O indivíduo que tem dor, ele simplesmente usa aquele membro menos vezes. Entendeu? Já no laboratório, não. No laboratório, ele tem que cumprir uma tarefa. Né? É igual eu estou fazendo na minha coleta de dados aqui. O indivíduo tem que fazer uma tarefa. Ele pode fazer essa tarefa mais rapidamente ou mais lentamente. Agora, se ele fizer mais rapidamente, ele estiver usando o membro lesionado, provavelmente ele vai ter um experimento, mais dor, por exemplo, tá? Do que se ele fizer mais lentamente. Como ele fazia a tarefa nesse trabalho aqui, como ele fazia a tarefa num nível de conforto adequado para ele, né? Ou seja, ele resolveu fazer aquela tarefa, aquela função que ele tinha que fazer no laboratório, ele fez numa velocidade menor. Ou seja, o tempo decorrido para a tarefa foi maior. Entendeu?
Mas agora, não deveria existir diferença, não deveria existir, repetindo, se as populações fossem estritamente homogêneas, se fossem randômico mesmo, né, não deveria existir diferença no tempo de execução da tarefa, comparando o lado sem dor do paciente contra qualquer um dos dois lados dos indivíduos controle. Não deveria existir, mas infelizmente existiu. Né? Parece que a diferença, parece que a idade refletiu nesse aspecto aí. Pelo menos o que ele discutiu aí. Tá? Beleza. Marquinhos e Rafael. Não, é muito interessante essa discussão, André. E aí o Diogo trouxe deu uma ideia que eu acho que talvez a gente precise caminhar nessa direção, né? Que é entender como que ficam as representações corticais desses músculos no lado lesado e no lado não lesionado. Por que eu estou falando isso? Porque tem trabalhos que mostram, né, quer dizer, o sujeito no pós-AVC, ele vai ter o lado acometido e o lado teoricamente preservado, né, ipsilateral à lesão, também parece sofrer alterações, né, algo mais ou menos nessa direção que você está comentando. Então, talvez tenha uma questão, né, de comunicação interhemisférica, enfim, e eu acho que, por exemplo, fico pensando em algumas medidas, né, que a gente talvez precise depois amadurecer, fazer alguma coisa em relação a mapeamento cortical desses músculos, tanto do ponto de vista músculos proximais, distais, avaliar a latência, né, que é o tempo de resposta, porque provavelmente essa rede, ela de alguma forma ela está sendo afetada, né, e tem aí talvez um desequilíbrio interhemisférico, alguma coisa também nesse sentido, conforme a gente mencionado, né, nos trabalhos com pacientes com lesão central, né. Uhum. Então, talvez seja algo um pouco além, talvez, da questão da idade. Não sei, uma hipótese, né? Eu entendi. Eu acho que essa hipótese sua seria confirmada se a gente tivesse, por exemplo, o tempo de movimento aumentado no lado sem dor de pacientes comparados com controles em populações homogêneas. Se as populações fossem realmente da mesma idade, vamos supor, tem duas populações da mesma faixa etária, e aí eu faço esse teste aqui e verifico que o tempo necessário para realizar uma certa tarefa foi aumentado naqueles pacientes, mesmo no lado sem dor, né, comparados com a população de controle. Bom, aí realmente eu acho que a sua hipótese seria uma das explicações mais viáveis para poder justificar esse tipo de dado. Eu não sei se não, perfeito, não, você tem razão, tem razão. Entendeu? Mas eu realmente fiquei também bastante curioso com essas mudanças aí no lado, né, teoricamente preservado, né? Mas nesse trabalho ele não pôde fazer essa inferência porque, infelizmente, o controle era 10 anos mais novo, em média, do que a população, do que os pacientes. Não, tem razão, tem razão. Isso seria uma crítica em relação ao trabalho, né? Agora, a justificativa para ele pegar a gente mais nova foi essa. Ele não fez exame de imagem nos pacientes do grupo controle. Então, para ter certeza de que ele não ia pegar gente com lesão do manguito rotador, assintomático, né? O que ele fez? Pegou gente mais nova, né? Porque a chance de acontecer isso, de colher dados de indivíduos com lesões do manguito assintomáticas é menor quando você trabalha com a população em torno de 40 anos. Tá? Posso prosseguir? Acho que o Rafael, né, fazer pergunta. Rafael, manda ver. André, você desculpa, eu estou com minha filha, que eu não sei se eu estou conseguindo captar direito. Mas no laboratório o tempo foi menor, não é? Como é que... Só repete o dado para mim aí da avaliação do laboratório com a atividade de vida diária. Não, na verdade, o que acontece? Nessa primeira discussão aqui, a gente está avaliando só... Nós não estamos comparando o laboratório com vida diária por enquanto. Ah, tá.
A gente só está vendo dentro do laboratório qual foi o comportamento. Então, dentro do laboratório, como é que foi o comportamento entre pacientes e controle? E controle. Os pacientes, eles tiveram um tempo aumentado. Se comparado com o controle. Tá? Agora, por um lado, o tempo no lado sem dor dos pacientes foi maior do que do lado do controle. Isso não deveria acontecer, mas aconteceu. A justificativa que ele apresentou seria idade dos pacientes. Do grupo controle seriam indivíduos mais novos. Tentou explicar dessa maneira, ele não se aprofundou nisso, né? Então nós não temos essa certeza se realmente isso acontece por causa da idade ou por algum mecanismo de controle cortical, igual o professor Marcos sugeriu. Que eu também tô super viajando nisso também, porque inclusive nesse trabalho aqui não dá para saber porque tinha essa diferença. Mas eu tinha ficado só com essa dúvida mesmo. Obrigado, André. Beleza. Bom, agora... Só pedir, acho que o Igor levanta. A fila tá boa aí, André. Fica à vontade, Igor, pode perguntar. Bom, boa tarde, André. Boa tarde. Tá ótima a sua apresentação. Eu só queria, assim, eu não sei se fui eu que perdi o começo e não entendi. Quando ele fala do paciente com lesão do manguito, ele fala de alguma lesão específica do manguito? Não especifica. Não especifica, porque isso... não fala qual é o tendão, não fala qual é a extensão, se é pequena, média ou grande, se tem retração, atrofia ou não. Porque isso, assim, teoricamente, poderia alterar também a biomecânica do ombro, assim, não só o tamanho da lesão, mas a localização da lesão. Uma lesão do supraespinhal tem um comportamento diferente da lesão do subescapular. Sim. Né? Outra coisa que você estava exatamente falando dessa diferença de idade, ele chegou a fazer o exame de imagem no ombro contralateral para comprovar que ele realmente não tinha lesão? Você sabe? Fez somente, o trabalho falou o seguinte, ele fez somente exames de imagem dos pacientes. Sim. Tá? Mas ele não especificou, né, se fez lado com dor versus lado sem dor. Entendi. Porque, igual você está falando e falou muito bem, que a gente sabe de quantos pacientes podem ter lesão assintomática, esses pacientes também, exatamente por ser um grupo etário mais avançado, eles poderiam ter uma lesão assintomática também no ombro contralateral. Sim. E isso poderia acarretar esse tempo maior para fazer a movimentação. E a gente sabe também que o paciente mais idoso, na atividade diária, ele compensa mais. Então, se ele começa a sentir dor, ele não faz aquele tipo de movimento. O mais jovem, ele é mais abusado. Então, mesmo com dor, ele vai ativar o músculo, tal, vai fazer. E o ombro contralateral, a gente vê que, assim, se às vezes ele poupa um lado, ele sobrecarrega o outro também. Então, pode também ter começado um quadro, não sei, também estou chutando aqui, um quadro doloroso nisso, que poderia fazer com que ele causasse esse aumento de tempo para a realização das atividades. Eu só estou, como é a minha primeira reunião, eu estou tomando conhecimento do que é eletromiografia agora, então para mim está sendo ótimo. Eu estou achando muito boa a sua apresentação. Veja bem, a seleção dos pacientes foi feita, isso o trabalho fala, ele selecionou pacientes que tinham lesão do manguito rotador, com dor, e eram candidatos à cirurgia. Tá? Candidatos à cirurgia. Isso é uma coisa que ele fala. E a gente sabe muito bem, nós como cirurgiões, a gente sabe muito bem, se você citou isso aí, tá correto, eu acho que ele fez exames, ele não especificou, não colocou expressamente escrito, mas é provável que ele tenha feito exame de imagem dos pacientes do lado afetado e do lado não afetado também. Eu acho que no mínimo ele deve ter feito isso. Sim. No mínimo ele deve ter feito isso, tá? Porque isso aí muitas vezes nós mesmos como cirurgiões a gente faz, né? O indivíduo tem um lado que está afetado, a gente escuta, fulano, vamos dar uma olhadinha do outro lado, certo? Pra gente ver. Isso é uma coisa que frequentemente eu faço, você faz, então sim, nós como cirurgiões nós fazemos isso, né? Dentro desse grupo de autores tinha um ortopedista aqui no meio, né? Eu acho, como ortopedista, acho provável que ele tenha feito isso pelo menos nos pacientes, embora no trabalho ele não tenha descrito especificamente isso, mas ele fala que os pacientes foram submetidos a exames de imagem de ressonância, ele fala isso.
Perfeito. Tá ótimo. A colocação está correta, é isso mesmo. Beleza, obrigado, André. Só para aproveitar, André, então a análise crítica do artigo, né, se ele não coloca essa informação, dá vontade de pegar um pedaço de pau e bater na cabeça dele, né, porque tem que colocar no papel, senão não está escrito, é difícil supor. Né? Exatamente. Assim, o que eu falei, a gente está supondo porque nós somos ortopedistas, a gente faz isso. No papel ali. Mas não está escrito, é verdade. Bom, em relação à atividade muscular nos testes de laboratório, tá? Então, o tempo de atividade muscular, tá? O TMG e o tempo relativo de atividade muscular. Bom, analisando o trapézio. O trapézio teve uma ativação mais prolongada no lado doloroso dos pacientes. Novamente, movimento compensatório da escápula durante a elevação, tá? Comprovado em alguns trabalhos, né? E comprovado também maior atividade do trapézio em pacientes que têm lesões do manguito rotador. O deltoide. O deltoide teve uma ativação mais prolongada no lado doloroso somente na abdução. Nos demais movimentos, o deltoide médio, perdão, foi avaliado, tá? Nos demais movimentos não mostrou, essa ativação do deltoide não mostrou muita diferença. Tá? Então nós percebemos nos testes em laboratório uma ativação mais prolongada do deltoide médio durante especificamente os movimentos de abdução. Tá? O bíceps braquial teve uma ativação muscular mais curta na abdução, com o cotovelo estendido, e nas extensões, né, dos ombros que tinham dor. Tá? O bíceps ele auxilia como adutor do ombro e a ativação mais curta reduz o momento adutor nos ombros que tem perda na força de abdução devido lesões do manguito rotador. Tá? Bom, o aumento no tempo de movimento significa que os scores clínicos eram menores, tinham pontuações piores. Tá? As lesões do manguito rotador, elas diminuem a velocidade do movimento de maneira geral. Em relação ao trapézio, o aumento na atividade muscular do trapézio, né, e o aumento do tempo relativo de atividade muscular do trapézio significa que o score clínico daqueles indivíduos, ou seja, que estão usando muito trapézio, os scores clínicos são piores. Tá? Já para o deltoide, para o bíceps, esse aumento no tempo de ativação muscular e no tempo relativo de ativação muscular, ela não mostrou relação significativa, estatisticamente falando, com os scores clínicos, exceto quando nós avaliamos o deltoide durante um movimento específico de abdução. Tá? Ou seja, o deltoide durante a abdução. Então, analisando o deltoide médio durante o movimento de abdução, neste caso existe uma correlação entre a ativação do deltoide, o tempo relativo de ativação do deltoide durante a abdução com os scores clínicos. Quanto maior esses tempos, menor o score clínico, ou seja, pior a função do ombro desse paciente no caso. No caso, não é menor tempo de ativação do deltoide? Que antes você estava falando que o deltoide e o bíceps eles ficaram ativos por um menor tempo. Não, olha só. Aqui a gente estava avaliando teste em laboratório. Tá? Ou seja, quanto maior o tempo, quanto mais tempo eu gasto para fazer a abdução, vamos pegar o caso específico, do deltoide, por exemplo. Tá? O que eu vou avaliar? Vou avaliar a abdução do braço, ou seja, tirar o braço de 0 graus de abdução junto do tronco, né, e colocar esse braço a 90 graus, por exemplo, de abdução, tá? Essa é a tarefa que o indivíduo vai fazer, tá certo? Se é um indivíduo que tem uma função do ombro ruim devido à lesão do manguito rotador, ele tem que fazer essa tarefa e vai usar o deltoide, por exemplo. O deltoide ele vai demorar mais tempo para fazer essa tarefa, ele vai fazer essa tarefa mais lentamente. Ele não vai executar essa tarefa rapidamente. Então, a velocidade com que o indivíduo vai fazer a abdução, a velocidade é menor, ou seja, o tempo decorrido para ele chegar com o braço de 0 graus de abdução até 90 graus de abdução vai ser maior. Entendeu? Então, os tempos serão maiores. Tá? Neste caso aqui,
o tempo vai ser maior e esse tempo também vai ser gasto para ativação do músculo deltoide. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, tá? Elevação do tempo de ativação muscular. Ou seja, durante a abdução do braço, eu vou utilizar durante mais tempo o deltoide. Por quê? Porque o movimento ficou mais lento. Eu demorei mais para sair com o braço de 0 de abdução até chegar a 90 de abdução. Durante todo esse tempo, eu estou precisando ativar o músculo deltoide ali. Tá? Ou seja, se o deltoide foi ativado durante todo esse movimento aí, o movimento foi mais lento, significa que a função do ombro é pior. Pior por quê? Porque tem nesse caso específico, tem uma lesão do manguito rotador. Entendeu? Oi. Acho que eu entendi, sim. Lúcio, o microfone está muito baixo. Você falou que sim, né? Para mim foi essa baixinho. Não sei se o André ouve agora. Beleza, então tá. Saiu baixinho, não sei se ele chegou a ouvir. Bom, em relação à confiabilidade desses parâmetros aí, tá? Tempo de ativação muscular e tempo relativo de ativação muscular, né? Entre testes específicos. Tá? Então, tempo de ativação e o tempo relativo de ativação muscular dentro dos testes feitos em laboratório. Eles eram confiáveis, né? Para os vários grupos musculares aí, para trapézio, deltoide e bíceps? Sim, olha lá. O índice de confiabilidade intraclasse se mostrou acima de 0,8. Ou seja, aquelas 4 medidas, né, que foram feitas repetidas vezes, elas tinham um bom índice de repetitibilidade. Tá? Significa o seguinte, que esse método de medida aqui, tempo de ativação muscular, ou o tempo relativo de ativação muscular, é um método que é reprodutível. Tá? Então tem uma boa confiabilidade. A gente sabe que o sinal de EMG, ele é afetado, dentre várias coisas, né, com movimentos entre o eletrodo e o músculo, que esse eletrodo está lá na pele, o músculo está lá de baixo, né, no membro. Né, ele é afetado com as mudanças do comprimento da fibra muscular, é afetado com ruídos, tá? Então, várias coisas, vários fatores afetam a medida de EMG, tá? Mas a duração da atividade muscular, a duração da ativação muscular, ela se mostrou repetível, tá? Foi definiu o limiar de amplitude do algoritmo de detecção do movimento, com base da ativação muscular em repouso, e que pode ser determinada facilmente para todos os pacientes, incluindo pacientes com dor e restrições de mobilidade ou força. Isso é importante porque se o paciente tem dor, se eu vou fazer uma medida de EMG simples, tá? No indivíduo que tem dor, ou que tem restrição de mobilidade, ou que tem restrição de força, isso tudo interfere no sinal de EMG. Tá? Mas na medida que eu faço, que eu verifico a duração da ativação muscular, eu já tiro boa parte dessa interferência aí. Tá? Em contraste, contrações voluntárias máximas, quer dizer, se eu pegar o EMG, não vou usar o sinal de EMG, mas não para medir a tempo de ativação muscular. Eu vou usar o EMG, por exemplo, para medir contração voluntária máxima ou submáxima. Né? Isso pode ser problemático, porque dor, se o indivíduo, se ele não é treinado, ou se ele se tem dor ou se ele não é treinado, eu vou ter uma interferência muito grande nessa intensidade das contrações máximas, voluntárias máximas ou submáximas aí. Tá? Então, nesse aspecto, usar o sinal de EMG para definir a duração da ativação muscular foi extremamente importante, tá? Para tirar essas interferências, outras interferências aí, tá? Em relação ao monitoramento das atividades de vida livre, a gente percebeu que 17% do total do tempo, né, de uso dos aparelhos, dos sensores, né, 17% só do total do tempo foi gasto com movimentos. Aí não especificou quais movimentos, o total dos movimentos, todos do braço, tá? O tempo
de movimento do ombro com dor em comparação ao lado sem dor nos pacientes, né, ele foi menor. Ou seja, os pacientes que têm dor naquele membro, eles usam aquele membro menos vezes, por períodos mais curtos durante o dia. Tá? Mas esse tempo relativo do movimento, ele não mostrou correlação estatisticamente significativa entre pacientes e controles e com os scores clínicos. Tá? Não mostrou correlação estatisticamente importante. A lesão do manguito rotador afeta a proporção do uso do ombro doloroso em relação ao uso do ombro não doloroso nos pacientes, mas não a quantidade total de movimentos. Tá? Ou seja, a presença da lesão faz com que percentualmente o indivíduo use menos aquele membro ali, mas ele continua fazendo, o total de movimentos que o indivíduo faz ao longo do dia continua sendo o mesmo. Tá? Só a distribuição desse movimento é que passa a ser diferente. Né? Ele faz uma proporção maior com o braço que não dói do que com o braço que dói, que ele tem dor. O tempo de ativação muscular e o tempo relativo de ativação muscular dos indivíduos na vida diária, agora fora do laboratório, no dia a dia, mostrou que o trapézio superior foi ativado por mais tempo para o lado dolorido do que para o lado saudável. Tá? Enquanto o contrário foi observado para deltoide e bíceps. Ou seja, no dia a dia, no lado dolorido dos pacientes, eles usaram muito mais, eles ativaram mais o músculo trapézio. A atividade muscular do trapézio foi maior nesses indivíduos aí. Tá? Compensação da escápula também ocorreu durante as atividades diárias. Mas o deltoide e o bíceps, eles foram ativados por tempos mais curtos, sugerindo o quê? Ou seja, quando o indivíduo que tem dor naquele lado foi utilizar o deltoide ou o bíceps, ele usou períodos menores. Por quê? Significa o quê? Que esses indivíduos procuram usar menos esses músculos, né? Para produzir menos dor, tá? Mas a gente não sabe se eles não usaram especificamente o deltoide e o bíceps, ou se eles não usaram todo o membro, porque nesse trabalho faltaram os dados de cinemática do antebraço, por exemplo. Então pode ser que o indivíduo com lesão tenha usado menos o deltoide e o bíceps, mas eu não sei se ele usou menos a mão, por exemplo. Nós não temos dados relativos a isso aí, nós não sabemos disso. Tá? O tempo relativo de atividade muscular para o trapézio, deltoide e bíceps teve uma correlação com o SST, o Simples Shoulder Test. Simple Shoulder Test. Tá? Teve uma correlação, tá? Com esse teste de avaliação clínica. Para o trapézio, a correlação ocorreu com essa correlação, né, do tempo relativo de ativação do trapézio, ela ocorreu com todos os 3 testes clínicos avaliados. Tá? Para monitoramento diário, o tempo de ativação muscular tinha uma tendência global para apresentar as mesmas tendências que o tempo relativo de ativação muscular, sobre essas diferenças entre o lado com dor e o lado sem dor, e a correlação com a avaliação clínica, com os scores. Porém, os valores de tempo de ativação muscular foram mais baixos e menos significativos do que para o tempo relativo de ativação muscular. Ou seja, o tempo relativo de ativação muscular se mostrou um parâmetro melhor para fazer essa correlação entre atividade muscular, né, se é melhor ou pior, né, e os scores aqui, e principalmente em relação ao músculo trapézio. Tá? Aqui a gente tem em relação, né, o tempo relativo de atividade muscular. Tá? Mostrou diferença significativamente, diferença estatisticamente significante. Né? Nos membros com dor, quando eu comparo lado dolorido contra controles, tá? Ou também quando eu comparo o lado dolorido contra o lado não dolorido no mesmo paciente, tá? No mesmo grupo de pacientes.
O tempo relativo de ativação muscular, que combina essa cinemática e eletromiografia, ele é mais sensível à mudança de solicitação muscular no ombro afetado durante os movimentos na vida diária. Isso sugere que a ativação nos ombros com ruptura ela é especificamente mais afetada durante o movimento. A medição simultânea de cinemática e atividade muscular ela pode ser mais explorada para investigar essa relação entre parâmetros cinemáticos, amplitude de movimento, né, velocidade e amplitude de ativação, né, que são parâmetros de eletromiografia. Outros trabalhos podem incluir mais participantes a fim de considerar o efeito potencial, né, da dominância sobre a atividade muscular. Além disso, o efeito da idade, peso e sexo podem ser investigados, né. Essa medição também poderia ser estendida a outros músculos de superfície para fornecer uma imagem mais global dessa ativação durante o movimento. Em particular, por exemplo, poderiam ser avaliados músculos adutores, né, como o peitoral maior, grande dorsal, redondo menor, que poderiam dar mais informações sobre como ocorre essa coordenação muscular, esse equilíbrio entre abdução e adução, no ombro especificamente, devido a rupturas do manguito rotador. Esse estudo específico, ele usou uma combinação de sensores fixos no corpo, sensores inerciais e eletromiografia, a fim de quantificar esses aspectos funcionais do ombro em condições de laboratório controladas e no ambiente de vida livre. As durações dos movimentos da atividade foram medidas aí, né, por esses parâmetros, né, o tempo de atividade muscular, o tempo de movimento e o tempo relativo de ativação muscular, né, e nós verificamos que no laboratório o trapézio superior foi ativado por períodos mais longos, o deltoide medial foi ativado por mais tempo, especificamente na abdução, e o bíceps braquial, de maneira geral, foi ativado por períodos mais curtos. No dia a dia, trapézio. O trapézio mostrou que o tempo relativo de ativação dele foi mais longo, tá? Nos indivíduos com lesões sintomáticos. Para deltoide e bíceps, esse tempo de ativação relativo foi mais curto, né? E existe uma correlação entre tempo de ativação, de ativação relativa com os scores clínicos, principalmente em relação ao trapézio, como a gente viu. Nesse estudo, nós quantificamos a mudança na duração da ativação muscular e no movimento das atividades no dia a dia induzidos por doença no ombro. Obrigado a todos pela paciência. Obrigado você, André. Obrigado você. Acho que foi muito interessante. A gente tem algumas questões que a gente pode observar aí no trabalho. São questões metodológicas mesmo, um estudo que a gente acabou levantando, né? Então, a gente está levantando aquilo que a gente viu no artigo. Então, essas questões metodológicas estão aí para a gente poder confrontar mesmo, a gente tentar entender melhor. Mas a ideia, o cerne da ideia em si é bom e traz coisas interessantes para a gente poder pensar, né, Mark? Até no processamento dos dados futuros. A gente tem aí medidas de cinemática que dão para a gente poder tirar tempo, dá para tirar o tempo de ativação do RMG, dá para poder pensar em uma série de outras abordagens que vão trazer respostas múltiplas com essas bases de dados que a gente tem. Uhum. Bom, obrigado você. Não, e até, que, na verdade, tentar preencher uma lacuna que eles mencionam, que é a questão de ter mais músculos, né? Então, você está fazendo isso, né? Está tendo a oportunidade de estar colhendo ou monitorando vários músculos simultaneamente, né? Então, acho que isso também é um outro dado importante. E outra coisa, músculos de mão e antebraço, né? Não, assim, eu queria te parabenizar, André, porque essa revista, ela é uma revista, né, o Diogo conhece bem, né, eminentemente voltada para o pessoal da engenharia, né, que transita mais na engenharia biomédica e tudo mais. Então, normalmente os artigos são longos mesmo, né, então, muito legal você ter, né, escolhido também esse artigo, né, que tá completamente dentro do escopo do seu trabalho. E eu acho que também é importante sempre destacar, toda vez que o André vai apresentar, né, mencionar que assim, no registro, né, na pós-graduação, estamos eu, a Anaele e a Silvana, mas né, eu acho que é importante destacar, o Diogo também está participando dessa orientação. Então, eu não sei se são mais... A gente tem, né, você tem 4 pessoas, ou para te orientar ou para te confundir, né? Mas assim, acho que tem sido um trabalho muito, muito gostoso de se fazer, né, Diogo? Acho que a gente tem tido uma experiência muito bacana, né?
E eu acho que o legal desse trabalho é que tem um desdobramento prático assim, excepcional, então muitas coisas podem ser respondidas, né? Eu acho que vocês tendo acesso a mais informações, isso orientar a questão do tratamento, enfim, de toda a conduta clínica, eu acho que pode ser muito legal, né? A gente está realmente bastante animado com esse trabalho, né? E aí eu até achei aqui, eu compartilhei no chat um artigo, por acaso de uma pessoa que a gente tem contato, que fez, no Canadá, ela fez um trabalho exatamente de registro do supraespinhal, né, em pacientes com dor no ombro. Eu não li o artigo, só dei uma olhada mas ele sugere exatamente isso, a questão do mapeio das representações, né, que eu acho que é uma coisa que a gente pode tentar amadurecer aí futuramente, fazer junto, lá no laboratório, com estimulação magnética, acho que medir potencial evocado, tem muita coisa legal, acho que pra gente fazer aí, né, enfim, mas parabéns, André, parabéns mesmo, foi bem bacana essa apresentação. Não, até com a Anaele, até eu tinha conversado com ela, ela não pôde estar presente porque ela está dando aula para psicologia nesse horário, mas eu já compartilhei com ela aqui o artigo da Catherine Mercier, já falei, tem essa, né? Então acho que tem muitas coisas legais para serem feitas, né? Parabéns, André. Maravilha. É isso aí então, pessoal. Encerramos aqui mais um dos nossos encontros e semana que vem estamos aí de novo. Eu não estou exatamente com quem, não sei de cabeça, Fernanda que agenda, ela teve que sair, então não sei quem vai estar aqui na semana que vem com a gente, mas daqui a pouco estamos no Instagram avisando aí. Beleza? É isso aí então, pessoal. Muito obrigado e boa noite para todos. Valeu, André. Obrigadão. Para todo mundo aí. Um abraço. Tchau, boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Um abração. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Um abração.